cima. Então qualquer deslize vai te deixar perder. E o Flamengo teve 6 expulsões nos últimos 13 jogos. Então isso acaba impactando nessa relação. O Plata foi muito mal ontem, né? Completamente fora de rotação e a expulsão é bizarra. Bom dia, Marcelo Beckler. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. Pô, é isso, né? O Plata quase coloca tudo a perder da temporada do Flamengo em 2 expulsões em uma semana. Porque poderia ter sido na Libertadores. E eu acho que esse campeonato vai ser decidido por 2 pontos pra cá, 2 pontos pra lá. Acho pouco provável, a não ser que alguém arranque e depois o outro time tire a toalha pra jogar a Libertadores. Vai ser decidido 2 pontos pra cá e pra lá. E ontem o Flamengo deixou 2 pontos, que até poderia deixar no 11 contra 11, porque não estava fazendo um super jogo, mas eu acho que depois do 2-1 tinha mais chance de vencer, por conta dessa expulsão do Plata. E grandíssima vitória do Cruzeiro. Boa vitória do Red Bull Bragantino também, que não ganhava desde 2007. Voltou a ganhar. Até quando era Bragantino. Voltou a ganhar. E perigosíssima vitória do Vitória pro Santos e pro Inter, hein? O Inter ganhou 2 jogos dos últimos 11 no Campeonato Brasileiro. Ramon Dias está seguindo o plano dele. Isso é muito bom de tirar os times da zona do rebaixamento. Antes o Inter tem que entrar. O problema é que talvez não dê tempo. Tem que isso Pode ser, ele pode colocar lá e não dê tempo de tirar. Ele chegou cedo. Isso é muito sempre preocupante. Coisa com... que entra e você não consegue tirar a tempo. É difícil, é complicado. E quando tira, às vezes, deixa consequência. Tudo bem com você, Caio Capita? Bom dia. Bom dia, Wallace. Bom dia, Marcelo. Um dia crucial pro Palmeiras, mas muito importante pro Santos também. Que acho que entra mais pressionado, inclusive, do que o Palmeiras, principalmente pelo resultado do Flamengo ontem. Mas, acima de tudo, pelo resultado do Vitória. A rodada pode ser trágica pro Santos, que já tá e entra hoje no Allianz Parque, na zona de rebaixamento. E aí, acho que falar do Plata é chover no molhado, porque eles já foram muito bem. É inaceitável. São 3 expulsões, uma a gente vai aceitar porque a Conmebol assumiu, né? As outras 2, ele quase colocou tudo na lata do lixo. Essa é a realidade. Vamos nessa, hein? Deixa o like, compartilha, se inscreve no nosso canal também. Lembrando pra você que o Superchat está aberto pra você participar com a gente. Beleza? Já que vocês falaram tanto desse jogo, vamos começar aqui o nosso programa querendo demais o seu like, tá? Pra gente já, né? Pro algoritmo já mandar pra todo mundo espalhar coisa e tal. São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. São Paulo que abre o placar com 3 minutos. No lance seguinte o Flamengo já empata, depois o Flamengo vira, o São Paulo empata mais uma vez. E aí, obviamente, o grande personagem fica por conta de Gonzalo Plata, né? O Flamengo, ele tinha o jogo controlado antes da expulsão do Gonzalo Plata ou não? Antes até a gente falar disso, eu acho que a maior frustração pro Flamengo como um todo, né? Pra torcida do Flamengo como um todo, primeiro esse gol. Esse gol que o Flamengo toma é digno de trapalhões, né? Isso é um suicídio coletivo. Faltou a trilha, né? Dos trapalhões. Como é que ela é? Não lembro agora. Como é? Então, é digna Você lembra de Avenida Brasil? Você elogiou Justin Bieber e você não lembra? Eu não vou dizer pra você que o jogo tava controlado. Óbvio que não. O Flamengo não fazia uma atuação histórica pra amassar o São Paulo. Mas do jeito que se caminhava o jogo e pelo que o São Paulo vinha criando naquele momento do jogo, eu acho que era muito provável que o Flamengo ganhasse o jogo. Muito provável. Acho que o São Paulo teria que se lançar ao ataque para tentar um empate. E na transição defensiva, eu acho que o Flamengo poderia até fazer o 3º gol dentro da partida. Eu acho que não é só você tropeçar, é o jeito que você tropeça. E ontem, o Flamengo tropeçou nas próprias pernas. O Flamengo ontem olhou pro jogo e falou, cara, qual é o jeito mais fácil de eu complicar o meu jogo? Tomando aquele gol no início e depois com a expulsão do Plata. É óbvio, quando você faz esse tipo de coisa contra um time com a qualidade do São Paulo, você pode fazer isso contra um time de Série C do Campeonato Brasileiro, um Campeonato Carioca, vai terminar 4-0 pra você do mesmo jeito. Agora, diante de um time que tá na primeira metade da tabela do Campeonato Brasileiro, qualquer mínimo erro vai te punir. Ontem, essa bola caiu no pé do Mike, que inclusive o melhor lateral direito que o São Paulo tem à disposição, na minha percepção, eu acho ele bem melhor do que o Cédric. Mas beleza, você pauta pra depois. A bola cai no pé do moleque e o moleque acerta um cruzamento perfeito pro Ferreirinha fazer o gol. Fez um bom jogo até o Ferreirinha. Então, quando você tá nesse nível, pra jogar um Campeonato Brasileiro, pra brigar com esse Palmeiras, pra brigar com... acho que o Cruzeiro tá um pouquinho de volta à briga como um todo. Pra brigar nesse nível, desses 3, é erro 0. Ontem o Flamengo teve 2. Crassos. E aí, é isso que irrita. Deixar esses pontos pra trás com tropeçar nas próprias pernas. É uma situação que a gente não vê no Flamengo acontecer, né?
tipo de vacilo, de desatenção. A gente tá vendo cada vez mais, típica, tá? né? Eu acho que a gente mas viu até esse ano. final, acho que vai chegando um momento de maior pressão. Você tem uma Libertadores pra Cansaço, disputar também. cansaço, É que eu acho que talvez esse seja o grande diferencial do Palmeiras e do Flamengo. A chance do Flamengo cometer um erro desse tamanho é maior do que a do Palmeiras cometer um erro desse tamanho. Tanto que, se a gente olhar para o Campeonato Brasileiro do Palmeiras, ele perde muitos pontos para time da parte de cima da tabela, o que é muito mais natural, porque são jogos muito mais difíceis, e contra times da parte de baixo da tabela é um erro muito mínimo, assim. O Palmeiras é muito mais constante contra o resto do brasileiro do que contra o G6, e aí tem toda aquela discussão. O Flamengo, em alguns jogos, por pequenas desatenções, acabou deixando muitos pontos pelo caminho, ou alguns pontos importantes pelo caminho, contra Ceará, que toma um gol lá, o gol de empate, num jogo que já estava 1-0, contra o Grêmio dentro do Maracanã, contra o próprio Fortaleza, que toma um gol no começo e aí depois não consegue correr atrás. E ontem, eu acho que tava muito... eu não sou a mãe de Ná, né? Mas eu garanto que o São Paulo não ia ganhar esse jogo ontem. Quando tava o 2-1, nem empatar o jogo. Porque o São Paulo, nitidamente, ele perdia força ao longo do jogo. E os jogadores mais técnicos do São Paulo, Marcos Antônio e Lucas, que o Crespo escolheu não começar para dar intensidade e competir, e até me pareceu uma escolha razoavelmente certa, porque acho que o São Paulo conseguiu dificultar bastante o jogo do Flamengo, iam ter que entrar. E aí no 11-11 ia ter campo para correr. O Luiz Araújo estava na beira do campo para entrar. Seria muito perigoso no contra-ataque. O Flamengo, com um a mais, com um a menos, tava... Mano, o gol é de um acaso. O gol do São Paulo é de um acaso. Só sai porque a bola vai na lua, que o Emerson Royal tira, cai no pé do Mike, ele dá um tapa pra dentro e o Ferreirinha faz o gol. Mas assim, o São Paulo passou 10 minutos rodando bola, sem acontecer nada no jogo. Fez muita falta. O Saul, depois da lesão, não volta a mesma coisa. O Saul tá tendo dificuldade nos últimos jogos de dar ritmo pro time. Parece que o bom era o Jorginho, né? Porque quando sai o Saul e entra o Pulgar, o time continua. Mas quando sai o Jorginho e jogam Saul e Pulgar... Parece que era o pilar da dupla, né? De todas as duplas, o Jorginho é o que faz a maior diferença. Tanto que ontem o Pulgar não faz um bom jogo. E eu acho que o Flamengo ontem viveu de momentos, de lampejos. Porque tem bons jogadores, porque tem uma Arrascaeta, por exemplo, mas o Flamengo não teve volume, o Flamengo não ataca, não dá em nada, retoma a bola, ataca de novo, e retoma a bola e ataca de novo. O Flamengo não teve nenhum tipo de imposição ontem. São Paulo foi muito perigoso, sempre com o Ferreirinha em cima do Emerson Royal, que não conseguiu achar o Ferreirinha quase em momento nenhum do jogo. O Emerson ainda sai com uma assistência, um belo cruzamento pro Lino, que esse sim tá dando uma crescida, mas a sensação que eu tenho é que o Flamengo vai precisar jogar melhor do que tá jogando nas últimas rodadas para ser campeão. O que o Flamengo tá jogando, ele vai deixar mais ponto em 2 jogos. Vai deixar mais ponto por aí. E ele já tem um jogo atrás do Palmeiras, porque eles estão empatados hoje. O Palmeiras tem a vantagem nos critérios. Se o Palmeiras ganhar hoje, ele abre 2 jogos para o Flamengo. E eu acho que o Flamengo não vai fazer um fim de campeonato perfeito. O time não está jogando para fazer um fim de campeonato perfeito. Não está jogando no 11 contra 11 e está tendo essas platadas aí que a gente nunca sabe quando que ele vai quebrar o plato. Eu acho que só existe um cenário pro Flamengo se o Palmeiras ganhar hoje, o Flamengo só tem um cenário de ser campeão brasileiro, ganhar todos os jogos que faltam. Porque aí o Flamengo vai ter que... Vão voltar 7, né? O Palmeiras vai ter que deixar ponto em 3, porque a diferença passa a ser de 4 pontos, porque ela fica de 3 pontos, só que o Palmeiras tem mais vitórias. Então o Flamengo vai ter que ganhar todos os jogos ou torcer pra uma coisa que a gente não está acostumado do Palmeiras, de em 7 deixar ponto em 3. Cara, pro Palmeiras, do Abel, do Campeonato Brasileiro, você deixar ponto em quase metade dos jogos que faltam no Campeonato Brasileiro é muita coisa. A questão é que vem uma data FIFA maldita pro Palmeiras, né? Ele vai jogar um calendário torturante e com 7, 8 desfalques na data FIFA. Eu acho que uma coisa é ter 4 pontos na 26ª rodada. Agora, faltando 7, com uma distância relevante assim, é isso. O Palmeiras hoje vai ter a chance de abrir uma vantagem muito forte no campeonato. Mas eu tô com o Beckler, tá? Eu acho que o Flamengo, a questão física, ela é impactante pro domínio do Flamengo, pras questões do Flamengo, mas nesse tipo de jogo, que a parte física não encaixa 100%, que a parte técnica não encaixa 100%, a moeda tem que cair pro teu lado. E aí, nesse tipo de erro, você não pode cometer. Se o jogo tá ruim, se o jogo não tá encaixando, não tá entrando, você não pode cometer erro besta, pô. Sim. O Palmeiras, o Caio tava falando, o Palmeiras não comete erro bobo, erro besta
no jogo que não tá encaixando. Às vezes, cara, o Palmeiras já ganhou muito jogo de 1-0, o jogo meio mais ou menos, que a moeda joga pra cima, ela cai do lado do Palmeiras. Porque o Palmeiras não vai cometer esse erro. O Flamengo ontem cometeu esse erro, assim como cometeu contra o Grêmio, assim como cometeu contra o Ceará, contra o Fortaleza, contra o Santos na Vila Belmiro. Quando o jogo do Flamengo não encaixa, essa moeda, algumas vezes, não todas, obviamente, senão o Flamengo não estaria disputando todos os títulos, essa moeda algumas vezes cai pro outro lado. E aí esse é o grande problema. É mais provável que o Palmeiras ganhe jogando mal que o Flamengo, né? Com certeza. Sim. E já mostrou isso, né? Ao longo dos últimos anos também. Vamos escutar o Felipe Luiz. O Wallace falou sobre esses pequenos erros, né? Que aí no final acaba resultando até numa derrota, num empate. E o Felipe Luiz falou sobre isso. Vamos escutar. Bom, primeiro dizer que um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes que cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão. Então, com certeza hoje erros que ficaram mais difíceis, né, de poder reverter, começar o jogo perdendo de 1-0. Com 2 minutos sempre fica mais difícil, mas o time teve paciência, trabalhou bem a bola, encontrou bem os espaços, diante dessa marcação individual do São Paulo, conseguiu as movimentações necessárias para poder fazer a chance de gol. Conseguimos virar o jogo e depois, com certeza, depois da expulsão tudo ficou mais difícil, mas temos que continuar acreditando. Você sentiu, Wallace, que ele deu uma jogadinha de toalha nessa coletiva de ontem? Não, a jogadinha de toalha acho que não. Mas entender que ficou mais difícil. É bizarro. Eu esperava até um tom acima com relação ao Plata nessa coletiva. Porque ele tem aquele tom acima naquela coletiva emblemática contra o Pedro. E a verdade é